A série de 6 episódios da AMC, Dark Winds, vem na interseção de alguns momentos divisores de águas para a televisão contemporânea. Primeiro, a ascensão da prestigiosa série de mistério e assassinato, personificada por sucessos como True Detective, cuja icônica sequência do título ecoa na energia sombria e efêmera da abertura deste show, e Mare of Aston. No início do primeiro episódio da nova série da AMC, Dark Winds, Joe LaFour, diz a MC Clarnon, aconselha Jim Shea, de Ova Gordon, sobre uma maneira de avançar ao investigar crimes em uma reserva Navajo. LaFour vem fazendo isso há algum tempo, e não está impressionado com as credenciais de seu novo vice, ou sua ambição nua. Às vezes, abordagens pragmáticas são as melhores, então LaFour aconselha Shea a manter um maço de cigarros por perto. Na reserva, as pessoas dirão mais por um pacote, diz ele, do que em uma sala de interrogatório. Mas há também o surgimento, muito mais tarde do que deveria ter chegado, de histórias sobre nativos americanos e povos indígenas criadas tanto para e por criadores nativos, Reservation Dogs, Rutherford Falls, e até filmes como Blood Quantum. Dark Winds é apenas o mais recente nesse esforço de recuperação cultural, um show liderado por nativos filmado pelo primeiro estúdio de cinema e TV de propriedade de nativos americanos, Camel Rock Studios, localizado na terra de Tezuque Pueblo. E como sua tentativa inaugural de produzir televisão de nível de prestígio do nível que seus contemporâneos não nativos desfrutam, é fascinante. É um detalhe bem escolhido, um que fala de seu cenário, seu período de tempo. A série se passa no início dos anos 1970, quando a série de livros escrita por Tony Lerman na qual se baseia foi publicada, e a dinâmica entre o par. LaFour é a fonte de conhecimento sobre a aplicação da lei entre os navajos. E Shea, possuído com mais ambição do que esperteza nas ruas, e felizmente abrigado na América Branca, antes de ser chamado de volta para casa, precisa de ajuda para se relacionar com a comunidade. Ambos os homens foram para a faculdade, mas LaFour voltou para casa, enquanto Shea, com os olhos abertos e sua assimilação em andamento, precisava ser convocado de volta. Baseado nos romances de mistério de Tony Lerman, alguns dos quais foram adaptados anteriormente em filmes, como The Dark Wind, de 1991, estrelado por Fred Ward, e um trio de adaptações da PBS, estrelado por Wes Studi e Adam Beach, Dark Winds, se define na nação Navajo em 1971, com, naturalmente, um par de parceiros relutantes forçados a se unir para conectar os vários casos que eles têm a tarefa de resolver. O tenente de LaFour, Westworld, e Reservation Dogs, MC Clarnon, é o chefe da polícia tribal Navajo, um xerife durão, mas cansado, encarregado de resolver um misterioso duplo homicídio na área. Enquanto isso, o recém-chegado Jim Shea, Ova Gordon, retorna à nação Navajo, encarregado pelo agente do FBI Vitover, Noe Merich, canalizando toda a sua energia bajuladora de os americanos para rastrear os homens responsáveis por um assalto a um caminhão blindado semanas antes. Acredita-se que os homens tenham colocado seu helicóptero no país Navajo, e é trabalho de Shea encontrá-los, sob a cortina de fumaça de ajudar LaFour com sua investigação de assassinato. Mas é claro que há mais neste caso do que aparenta, e Dark Winds desenrola esses mistérios em um ritmo bem-vindo ao longo de seus 6 episódios. Para uma produção tão comparativamente independente, o show parece muito bom, exceto por alguns efeitos de helicóptero desonestos em seus minutos de abertura. O valor real da produção, além das lindas planícies e montanhas do Novo México, é seu elenco, liderado por MC Clarnon, que finalmente está desfrutando do tipo de carreira robusta que merece depois de décadas nas trincheiras. Ele é uma presença magnética, seu LaFour carregando décadas de dor e determinação em meio a seus ombros curvados e olhar estoico. LaFour é uma criatura de necessidade, um atlas que mantém a saúde de sua comunidade em seus ombros, mesmo que isso afete seu relacionamento com sua esposa Emma, uma Deanna Allison igualmente impressionante. Além do mais, os mistérios de tudo isso empalidecem em comparação com o criador do programa de histórias mais amplo Graham Roland, Jack Ryan, e querem contar aqui. Em meio aos tiroteios, traições e migalhas de pão, LaFour e Shea seguem para resolver o mistério, uma história sobre como é a justiça ponta em terra indígena. Personagens nativos como LaFour não são muito gentis com intrusos brancos. Na cena de abertura, LaFour faz um ladrão enterrar novamente artefatos nativos que ele roubou, praticamente sob a mira de uma arma, e ver a intervenção repentina do FBI nos assuntos Navajo, enquanto eles prestam atenção em problemas brancos.
À medida que o mistério se desenrola, segredos se desenrolam sobre a pilhagem branca da terra Navajo e as consequências físicas para os Navajo que vivem lá. Os ativistas ficam no caminho, mas, como em muitas histórias como essas, seus pontos muito razoáveis são turvados pelos meios inescrupulosos que empregam para enviar suas mensagens. Parece não haver engano que não se pode soletrar Vitover sem branco. Ele representa uma abordagem extremamente arrogante de policiamento em uma comunidade que ele não tenta entender, e ele representa uma fonte inesgotável de tentação para Shea, apelando para a vaidade deste último homem ao apresentar uma visão totalmente diferente de como se relacionar com a vida nativa como oficial da lei. Emmerich, por muitas temporadas o melhor agente do FBI em The Americans, aprecia cada pedaço de cenário que ele mastiga aqui. Dark Winds não é perfeito de forma alguma, enquanto a duração de 45 minutos é uma pausa bem-vinda dos comprimentos inchados de muitos dramas de prestígio nos últimos tempos. O show ainda faz alguns desvios de distração de tempos em tempos. Alguns elementos como uma família mormon que compra a pintura errada de cacto na hora errada, ou Rainn Wilson como um vendedor de carros usados que desempenha um papel tangencial no eventual mistério, parecem um pouco vestigiais e tiram tempo do show. Rugas mais interessantes. A insistência do programa em preencher espaços em branco desnecessários em flashbacks antes do assalto ao carro blindado, a cada episódio, também parece redundante. Produzido por uma equipe que inclui Robert Redford, George R.R. Martin e o cineasta Chris Eyre, e escrito por uma sala de roteiristas inteiramente nativos. Dark Winds tem uma admirável franqueza de abordagem. Não desacelera para se explicar aos espectadores, confiando que seu meio se manifestará em alto e bom som. Na esteira da comédia muito diferente e discreta Reservation Dogs no ano passado, Dark Winds fornece mais uma prova do poder da representação de alta qualidade, permitindo que os nativos emprestem sua perspectiva e história aos tipos de histórias que são fundamentais para o entretenimento americano. Visto de uma certa maneira, Joe LaFleur é um policial arquetípico, tão familiar quanto Perry Mason. Visto outro, ele representa algo que infelizmente é novo em nossas telas, e bem-vindo mesmo assim. Mas estas são meras queixas em comparação com o que o elenco e a equipe de Dark Winds conseguiram aqui. Um thriller sincero e realizado que funciona como uma prova de conceito para a capacidade do Camel Rock Studios de contar histórias nativas em gêneros populares de televisão. É uma vitrine estelar para a MC Clarnon como tipo de presença na tela que também pode encabeçar um programa como esse. Se Deus quiser, Dark Winds recebe atenção suficiente para uma segunda temporada e uma série de produções de Camel Rock no futuro.